processo de formulação de estratégia. Seu modelo é baseado em avaliações das situações internas e externas da organização. A formação de estratégia é vista como um processo de concepção, busca uma adequação entre as capacidades internas e as possibilidades externas, a fim de posicionar a empresa em seu ambiente. A responsabilidade pela percepção e controle da concepção estratégica é do executivo principal da organização, o que é criticado, pois a plena participação dos outros atores enriquece a análise e a escolha da melhor estratégia. Um exemplo é fazer a análise do ambiente utilizando a ferramenta matriz SWOT, a fim de avaliar os pontos fortes e fracos da situação interna e as ameaças e oportunidades da situação externa, para assim criar ou gerar a base de estratégia da empresa. Pesquisadores descrevem o modelo básico para a escola, dando destaque às situações internas e externas, acrescentando assim valores gerenciais e de responsabilidades sociais como fatores importantes na formação de estratégia. Este modelo prescreve a elaboração de estratégias e supõe a criação de várias, em que em seguida devem ser avaliadas para a escolha de uma. Nesse sentido, elencam-se testes para essa avaliação. A escola do design consiste em 7 elementos básicos que sustentam a escola e são evidenciados pelos autores e teóricos da mesma. A formulação da estratégia é um processo deliberado. As estratégias são criadas com base no conhecimento adquirido ao longo do tempo, sendo sua formulação conhecida como uma aptidão adquirida e não natural, ou de intuição. A percepção e o controle são responsabilidade do executivo principal. O executivo principal é o único estrategista, sendo as decisões principais centralizadas em sua pessoa, reafirmando o centralismo e o personalismo. A formação da estratégia é informal e simples. Para ser controlado por uma somente, a maneira é manter o processo simples. Estratégias únicas. Estabelece estratégias únicas para situações específicas, ou seja, sobre medida para o caso individual, concentrando-se no processo de formulação e não no conteúdo. Quando a estratégia está formulada, o processo se dá como completo. Em determinado momento, a estratégia se apresenta como perspectiva, completamente formulada e pronta para ser implementada. Considerada a grande estratégia, o conceito global do negócio e a escolha suprema. Devem ser explícitas. Devem ser apresentadas de maneira simples e de forma onde demais membros da organização possam compreendê-las e executá-las. Mantê-las simples favorece a inflexibilidade. Depois de totalmente concebidas, é que as estratégias devem ser implementadas. Divide-se claramente a formulação de estratégias de sua implementação, em momentos distintos, distanciando o agir do pensar. A Escola do Design foi um ponto de grande importância para a implementação de ações de planejamento estratégico nas organizações. Sua concepção está centrada na identificação dos pontos fortes e fracos do ambiente interno da organização e nas oportunidades e ameaças do mercado. Apresenta pouca flexibilidade por separar muito o planejamento de ação e, de certa forma, a realidade do mercado da percebida pelos responsáveis pela elaboração das estratégias. Esta escola traz análise organizacional para o processo do planejamento estratégico. Em sua época, representou um grande avanço para a área. Abriu espaço para o desenvolvimento das demais escolas e serviu de base para o desenvolvimento de seus próprios conceitos. A escola vê a formulação da estratégia como um processo de concepção. Considera a estratégia como tendo que ser racional e lógica, feita pelo executivo principal. O processo de implementação apresenta notável separação da fase de formulação. Somente possível por a estratégia ser única, simples e explícita. A principal crítica à escola é a inflexibilidade da estratégia. É isso aí, galera. Hoje aprendemos um pouco mais sobre a Escola do Design. Muito obrigado. E até a próxima. Valeu! Porra, galera. Yeah.